Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ser grato, tá? Sem cair, na mesmice de falar, mas gratidão é uma palavra agora tão em moda, então basta falar gratidão, que todo mundo já acha que resolveu a questão de se relacionar com o outro ou de agradecer alguma coisa. Mas não é exatamente só isso, Porque o falar muitas vezes é fácil, outras vezes não. Tem pessoas que, como levam um pouco mais a sério, têm dificuldade de falar porque mexe com o sentimento. Outras falam por qualquer situação, mas isso de qualquer coisa, Agora, quando a gente fala em ser grato por tudo que temos e por tudo que somos, nós estamos falando numa condição de que eu não estou agradecendo a uma pessoa, minha companheira terrena. Eu estou agradecendo a oportunidade de vida, eu estou agradecendo ao universo, eu estou agradecendo ao Pai maior, Sabemos que estamos aqui para passar por experiências que farão com que a gente evolua. Porque o que acontece? As experiências que passamos aqui no plano terreno, apesar de que sabemos que o plano espiritual tem tudo que tem aqui, Só que existem situações que só vivenciamos aqui. A maternidade, por exemplo, é uma delas. A maternidade, a paternidade, os casamentos, Como são, pensando em forma material, pensando em forma física, é aqui que são, que acontece, É aqui que são, como que se diz, concretizados, tá? Existem sim uniões no plano espiritual, mas no plano espiritual a natureza da situação, se tratando de evolução, é diferente. Então, quando nós estamos aqui encarnados, o que a gente precisa prestar atenção? O que a gente pode olhar um pouquinho mais de atenção para aprender a fazer diferente? Com tudo o que está acontecendo no mundo e em nossas vidas, é fácil ficar descontente, A gente sabe que motivo não falta, Ao nosso redor tem uma série de situações que nos deixam descontentes, deixam desconfortáveis, infelizes. Às vezes é mais fácil deixar nossos pensamentos irem para os canais negativos, onde parecemos ter uma rotina habitual e ruminar sobre como as coisas parecem estar ruins. A gente não acha, assim, talvez muita gente já tenha pensado nisso, de que parece que é mais fácil um pensamento ruim tomar conta da minha cabeça do que um pensamento bom, Parece que, nossa, se eu pensar uma coisa ruim, é como se eu descesse uma ladeira, sabe? É como se eu não conseguisse mais parar de pensar. E ao passo de que para pensar uma coisa boa, eu tenho que parar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me concentrar. Só que o seguinte, a energia utilizada para alcançar esses dois polos é a mesma. O que acontece é que nós nos ligamos muito mais às coisas que nos deixam descontentes do que as que nos deixam felizes. Parte é porque isso faz parte da natureza humana. Nós queremos sempre mais, Nós nunca estamos contentes. Só que a gente atingiu um grau de desequilíbrio que esse querer mais chegou num ponto que trouxe a gente a esse mundo de agora. Um mundo onde existe uma pandemia acontecendo, onde existem pessoas que ficam brigando por lugares melhores, onde existem pessoas que ficam brigando por poder, por valores, por coisas que, para a gente que percebe que existe uma vida espiritual e que o nosso caminho é ela, Porque nós somos espíritos, então estamos aqui de passagem. Então, é claro que nós temos sim que buscar uma riqueza a ponto de viver bem e poder usufruir, E poder oferecer aos nossos também conforto, satisfação. Não é errado,
Mas eu não tenho que ficar dependente disso, eu não tenho que viver em função disso. Porque tudo isso vai ficar. Quando eu partir do plano material, eu não vou levar nada disso. Então, se eu não prestar atenção ao espiritual, eu não estarei evoluindo. Por mais que eu faça, por mais que eu seja uma pessoa honesta dentro do ambiente de trabalho, dentro dos relacionamentos, dentro das amizades, se eu não evoluir espiritualmente, eu vou sair no mesmo ponto que eu cheguei aqui. E eu vou ter que passar tudo de novo. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Os dois caminhos, eles são oferecidos da mesma forma, tá? Tanto situações ruins como situações boas. O que acontece? Muitas vezes nós focamos demais o ruim. Nós damos um valor maior do que ele merece, não do que ele tem, tá? Porque cada um sabe qual é a sua dificuldade em enfrentar uma situação. Mas nós, muitas vezes, damos um valor maior do que a situação merece. E com isso a gente perde muito tempo parado ali. Por isso que parece que é mais fácil o ruim do que o bom. Tá? Quando a gente fica contente com alguma coisa, pode ver, a gente sustenta isso por um certo tempo, daqui a pouco a gente quer mais, a gente quer outra coisa. A gente não consegue, muitas vezes, trazer esse sentimento de conquista, tá? Mas que transforme em sentimento bom que eu possa guardar e me aquecer o coração. Muitas vezes, quando conquistamos coisas boas, a gente tem vários outros sentimentos e emoções envolvidas e que levam muito mais a gente para a parte material do que para a espiritual. Sabe, é eu me posicionar diante do outro, é eu me posicionar diante daquilo que eu escrevi, que eu tenho que fazer, sabe, porque a gente também se cobra, né? Você às vezes se impõe um caminho de exigências, só que aí, quem que disse para você que esse é o melhor caminho para você? Pode ser o melhor caminho que você está enxergando de onde você está, mas nós não somos fincados no chão, né? Nós temos mobilidade. E é isso que muitas vezes eu trago para vocês como reflexão, de que as oportunidades, as chances, elas estão à nossa volta. E vai depender muito do nosso estado de espírito em querer modificar aquilo que está incomodando para se mexer. E sim, cada um vai no seu ritmo, porque eu não preciso exatamente sair daqui e fazer uma volta de 180 graus. Eu posso andar de grau em grau, porque vai valer até mais se eu andar de grau em grau e absorver todo esse caminho, se eu quiser dar uma guinada de 180 e não prestar atenção no que passou por mim. Tá? Então, isso a gente precisa levar em consideração. É preciso disciplina e esforço para mudar uma sintonia diferente, onde podemos olhar de uma perspectiva mais elevada e com mais gratidão. Quando fazemos isso, podemos nos levar diretamente para o nosso coração e, a partir da inteligência do nosso coração, sermos capazes de criar a partir de um lugar com mais recursos. Quando, então, eu cultuo um sentimento bom, quando eu valorizo uma emoção gratificante, eu estou abrindo caminho para outros sentimentos bons. Sabe aquela história, né, de que energia atrai energia? Né? Se eu estou carregando um sentimento ruim e eu estou caminhando, pode ser assim que eu nem estou mexendo com ninguém, tá? Mas eu estou ali fazendo o meu caminho, sozinha tal, só que na minha cabeça está aquele turbilhão. Só que o meu pensamento, ele emite energia magnética, tá? E o que acontece com esse pensamento daquele turbilhão cheio de coisa e tal? Por onde eu ando, essas ondas magnéticas em volta de mim, que pertencem a todos os outros, vão se juntar à minha. E daqui a pouco a nuvem que eu carregava, ela está muito maior. E daqui a pouco a chuvinha que podia cair em mim vai virar uma tempestade, porque ela ficou imensa. E a mesma coisa com sentimento bom, emoção boa. Se eu conseguir dar mais
intensidade, assim, duração e valorizar mais essa fluidez boa, eu vou conseguir perceber que eu também estou atraindo coisas boas. E isso vai virar, sabe, esse vai e vem, essa lei de retorno, e eu vou perceber que finalmente eu consegui andar pelo lado legal, né? Eu consegui fazer boas escolhas, eu consegui perceber o lado legal, o lado bom. Gratidão é a atitude que nos dá a inspiração de que precisamos para que possamos sentir mais amor e apreço por nossas vidas. Isso ocorre porque a gratidão é uma onda de energia poderosa que eleva nossas frequências vibracionais a um nível onde podemos ver além do aparecimento imediato da desarmonia, para a verdade de força dinâmica do divino trabalhando em nossas vidas. Quando então eu cultuo esse sentimento de gratidão, quando eu sou grata por vivenciar as coisas que eu estou vivenciando, eu consigo enxergar além do ponto que eu estou. Tá? Quando eu estou ranzinza, quando eu estou obcecada por uma situação que está me fazendo mal, é como se eu tivesse, né, o tapa-olho e eu só ficasse assim, focada naquele ponto. Eu não consigo enxergar do lado. Quando eu estou grata, é um sentimento de expansão. Tá? Então o meu campo se abre e eu consigo perceber além daquilo que está acontecendo. Por quê? O que nós, dentro do espiritismo, o que a espiritualidade passa para nós? Por pior que seja a situação que estamos enfrentando, tem uma lição lá dentro. Tá? Não passamos nada por alguém, não passamos nada no lugar de alguém. Se estamos passando, é porque tem uma lição ali dentro para a gente. Se estamos aqui, alguma palavra vai encaixar na cabeça de vocês em algum momento, vai falar, não, essa palavra foi para mim, essa palavra eu estava buscando, ou eu estava precisando. Tá? Então não existe isso, mas eu estou passando porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, minha família é isso. Não. Nossas experiências são todas para evoluir, para crescer. Nossas escolhas nem sempre, né? Porque às vezes nós temos duas escolhas. A gente tem aquele caminho mais tortuoso, mas é o que vai fazer crescer, e a gente tem aquele caminho retinho, só que vai levar numa furada. Nem sempre, tá, gente? É só uma analogia, nem sempre. Não quer dizer que todo tortuoso vai levar o caminho bom, não é isso. Mas assim, eu posso ter escolhas diferentes, então eu posso fazer más escolhas, mas de toda a experiência eu posso tirar um aprendizado. Tá? Então vamos, assim, desse ponto que eu percebo isso, que tudo é aprendizado, eu consigo ter gratidão. É claro que na hora que a gente está vivenciando alguma coisa ruim, é muito difícil. É muito difícil falar, muito obrigada, Senhor, por passar por essa experiência tão difícil, dolorosa. Não é isso que é pedido para a gente. Mas é pedido que, num momento de lucidez e de calma, a gente consiga dar um passinho para trás e tentar enxergar a situação de uma outra forma. Essa presença expansiva de potencial puro pode trabalhar conosco para criar uma vida que está mais de acordo com o que queremos experimentar. Ela responde aos nossos pensamentos e sentimentos diretamente. Então, para que a gente consiga viver como acha que merece viver, para receber as coisas que a gente acredita que tem direito de receber, a gente precisa agir diferente. A gente precisa colocar o nosso apoio, a gente precisa se ancorar em coisas diferentes. Tá? Então, as minhas escolhas precisam ser moldadas naquilo que eu quero chegar. Mas quero chegar como o quê? Como ser espiritual. Eu também tenho as minhas metas materiais, mas não é disso que estamos falando agora. Estamos falando de metas espirituais. Onde eu quero chegar espiritualmente? Eu quero ter paz de espírito? Eu quero me sentir livre de pesos? Ou eu quero ter sentimentos ruins dissipados de mim por processos que eu não consegui trabalhar anteriormente? Tá, então eu vou buscar entendimento, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar evolução. No novo sistema de energia em que vivemos, temos escolhas claras sobre como queremos viver. Na época de altas frequências de energia, que é o que a gente está passando agora, né? As energias todas, elas estão
na sua intensidade máxima, tanto boas quanto ruins. É como se tivessem destampado todas as panelas, né? E todo o vapor tivesse levantado. E a gente está em contato com tudo ao mesmo tempo, tá? Recebemos uma lousa em branco onde podemos formular nossas vidas. O que vivemos até aqui foi o nosso caminho, aquele caminho assim de todo dia, vai na escola, faz a lição, volta para casa, tal. O que estamos vivendo do comecinho de 2020 para cá é como se fosse dia de prova todo dia, tá? É como se aquele tempo, né, de uma rotina morosa, lenta, não coubesse mais aqui. Vocês já devem ter percebido, até a nossa noção de tempo está diferente. Ora a gente acha que está passando rápido, ora a gente acha que, não, mas cadê? 2020 passou? Será que passou? O que a gente está vivendo? Em que ano que a gente está? Sabe, é como se tivesse distorcido essa nossa capacidade de entendimento de tempo. Por quê? Porque nós fomos tirados da nossa rotina. Nós somos tirados desse nosso dia a dia, que a gente estava tão, sabe assim, tão viciado. Tudo bem, a gente poderia até crescer nesse dia a dia, mas o compromisso que assumimos não foi esse. Porque se estamos aqui agora passando por esse turbilhão, nós concordamos com isso. Tá? Então, é dia de prova todo dia. Então está tudo à tona. E como nós temos uma lousa em branco, então nós escolhemos o que fixar nela. E eu posso fazer essa escolha a partir de qualquer momento. Eu posso agora fazer essa escolha. Se aquilo que eu coloquei nessa lousa não me serve mais, eu tiro. Porque eu posso escolher o que eu vou carregar na minha vida. Não é o outro que vai decidir. O outro pode até sugerir, mas ele não vai decidir. A escolha é sua. Agora, se você escolher dar o seu poder na mão do outro, ainda é uma escolha sua. Ele vai decidir com a cabeça dele, mas ainda é uma escolha sua. Fazemos isso pedindo ao universo que trabalhe através de nós para que possamos estar em alinhamento com a sabedoria mais elevada de nossa alma. Embora isso possa parecer simples por causa de nossas maneiras habituais de pensar, é necessário um foco extremo de atenção no que realmente queremos experimentar, em vez do que não gostamos em nós mesmos e nas vidas que vivemos. Então, gente, uma coisa importante: como eu vou utilizar a minha atenção? Como eu aprendo a focar naquilo que vai me fazer bem? Porque não falam, né, que o que engorda o gado é o olho do dono? É uma coisa assim, não é? E é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente deposita a atenção tende a crescer. Então, o que eu escolho? Para onde eu escolho olhar? Para os meus defeitos ou para as minhas qualidades? Quando eu falo isso, não é ignorar um lado para exaltar o outro. Não, eu tenho que aprender a viver com as duas polaridades. Mas o que eu vou colocar força? O que eu vou colocar energia? Até eu trouxe aqui uma listinha de sugestões, tá? De como a gente pode aprender a viver no presente. Porque a gente fala assim, tem que ter foco, tem que ter atenção, mas quando você está no dia a dia, parece que você não consegue, porque as coisas chegam e te atropelam, né? Parece que assim, mal você acordou, já é uma coisa acontecendo aqui, outra ali, outra te tira atenção aqui e tal. Só que de repente você está no meio, sabe, dessa bagunça toda e você perdeu totalmente o foco. E aquilo que você tem que fazer e você é responsável e você é comprometida, você faz de qualquer jeito, porque tem que fazer. Mas você está todinha, sabe, embaralhada. Então, algumas dicas. Olha, o que viver no presente me proporciona? Ajuda a desenvolver a inteligência emocional e a empatia. Por quê? Porque se eu estou no presente, eu tenho mais tempo e atenção para identificar as coisas que acontecem comigo. Eu vou conseguir, se eu estiver aqui e agora, quer dizer, a minha atenção está aqui no que eu estou falando para vocês. Enquanto estou falando, eu me observo e eu percebo, então, os sentimentos que eu carrego, as energias que eu sinto. Então, eu estou vivendo esse presente e está me ajudando
educar o meu emocional. Empatia por quê? Porque se eu me enxergo como pessoa e todos os sentimentos e emoções que eu carrego, eu olho para o outro e também enxergo ele assim, né? Porque eu olho para a minha parte humana. Aprofunda seu autoconhecimento. Justamente por isso, porque se eu me dou, né, a permissão de estar somente aqui, eu vou me conhecer melhor, porque eu vou prestar atenção em como eu faço o que eu estou fazendo. Porque enquanto você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você não está prestando atenção em você, está prestando atenção em 1000 coisas. Você está passando batido. Você está sobrevivendo nesse período, tá? Mas você não está atento a você. Aumenta a sua capacidade de produção. Lógico, porque se eu estou presente no que eu estou fazendo, eu produzo melhor, porque a qualidade é melhor. Tá? Eu não vou precisar fazer e refazer, porque a minha chance de erro é menor. Né? Quando eu coloco atenção, eu tenho menor chance de errar. Contribui para o controle do estresse e da ansiedade. Se eu aprender a viver o aqui e agora, eu vou parar de me preocupar com o futuro, porque a ansiedade é isso, é você sempre se preocupando com o que vai acontecer. E isso, teve uma coisa até interessante que eu vi outro dia falando sobre ansiedade, de que uma das coisas que mais cria ansiedade na pessoa é a sensação de que ela tem que passar por uma coisa que ela sabe que ela tem dificuldade. E aí ela começa, então, a embolar o meio de campo, embolar porque ela não quer passar por aquilo e vai criando uma ansiedade cada vez maior. E tem muitas situações que a pessoa não consegue desviar do que ela tem que passar. Mas, de repente, assim, eu tenho alguma coisa para fazer amanhã e isso me preocupa muito, eu vou perder minha noite toda pensando naquilo. Tá? Então, o estresse causado, né, esse cansaço, esse desgaste e essa ansiedade, elas podem ser aliviadas quando eu trabalho aqui e agora. Adianta eu me preocupar com o que vai ser amanhã? Não, porque a preocupação é diferente de solução. Enquanto eu me preocupo, eu só estou olhando o problema. Eu não estou olhando a solução. Tá? Tem bem diferença nisso. Reduz os riscos de insônia. Claro, minha cabeça, né, na hora que eu vou dormir, fala, não, agora é hora de descansar e eu aceito isso. Melhora seus relacionamentos pessoais. Porque é aquela situação, né, quando você está perto de alguém, com alguém, você realmente está com aquela pessoa. Não corre nem o risco de trocar de nome, né? Porque a tua cabeça está ali, no aqui e agora. Então, seja com filho, seja com marido, seja com mãe, seja com amigo, seja com chefe, seja com quem for, qualquer tipo de relacionamento. Quantas vezes, né, o filho chega para a gente e pede, mãe isso, mãe aquilo, ou, mãe, olha o que está acontecendo, mãe, vê isso daqui e tal, e a gente passa batido, a gente atropela eles, né? Porque muitas vezes a nossa cabeça está naquilo que a gente chama prioridade, mas eles têm as prioridades deles, e a gente não pode querer que eles saibam qual é a nossa. Eles não viveram ainda o suficiente para saber qual que é a nossa, mas nós sim, nós sabemos quais são as deles. Nós já vivemos a infância. Reduz o envelhecimento do cérebro e do corpo. Gente, quando existe o estresse, quando existe essa adrenalina toda, o nosso corpo libera muito cortisol. E o cortisol, ele estraga com o corpo. Tá? Esse cortisol em excesso, ele vai causar esse desgaste. Então, é onde a gente começa a ficar com expressões cansadas, a gente começa a ficar sem energia, né? Parece que está carregando o mundo nas costas. Então, realmente, a gente começa a envelhecer mais rápido, tá? Porque você está exigindo tanto do seu mental quanto do seu organismo, além do que ele pode te dar de uma forma tranquila. Aumenta a capacidade de memória. Então, eu não preciso ficar querendo guardar tudo na minha cabeça. Isso é um engano. Eu não preciso, para mostrar que eu tenho uma memória boa, querer guardar tudo na minha cabeça. Porque se eu souber cada coisa que eu preciso saber na hora certa, basta. É isso que eu tenho que fazer. E não ser um dicionário ambulante. Essa não é a prova que eu tenho que percorrer, que eu tenho que fazer.
Diminui o impacto de pensamentos negativos. Se eu estou no aqui e agora e eu estou mais centrada e mais ciente de mim e da minha capacidade, eu tenho um melhor discernimento para saber o que é meu, o que não é, o que deve ficar ou que eu não devo nem prestar atenção. Vocês percebem como tudo isso é energia? Tá? Tudo isso que eu estou falando é a nossa condição de atenção, é a energia que eu ponho onde eu estou. E eu sou influenciada pelo meio o tempo todo, mas eu posso escolher o que vai me afetar e o que não vai. E mesmo que me afete, eu posso escolher que tamanho vai ter aquele problema ou não. E outra coisa que incentiva a criatividade, né? Porque me sentindo mais capaz, mais produtiva, consequentemente me sinto mais criativa. Para finalizar, eu só vou fazer a leitura de uma prece com relação à gratidão. Obrigada por esta vida que me foi dada para explorar, crescer e compartilhar meus dons. Trabalhe em todos os aspectos da minha vida hoje. Abençoe tudo o que faço e digo. Ajude-me a ser uma bênção em todos os sentidos. Obrigada por me ajudar a ver a beleza ao meu redor e receber a graça que está sendo oferecida a mim neste momento. Posso trazer os presentes da minha alma para a minha realidade física e usá-los para ser uma bênção maior para o mundo. Obrigada por capacitar o amor em meu coração para brilhar em todas as áreas da minha vida e trazê-lo para um maior alinhamento com a sabedoria mais elevada de minha alma, agora e sempre. Obrigada, Deus. Boa noite.